Então as ações da Gerdau continuam despencando há pelo menos um ano e o lucro está seguindo a cotação. No primeiro trimestre a queda foi de 48%. Aparentemente a culpa está no mercado chinês, mas a solução pode estar na América do Norte. Será que é isso? E será que a situação é ruim o suficiente a ponto de te fazer ter que vender as suas ações? Ou se você não tem ações da Gerdau, será que ela está cada vez mais barata e é cada vez uma oportunidade maior de investimento? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que está acontecendo com a Gerdau, o que está acontecendo com seus dividendos, e se ela é barata ou não, de acordo com o meu método de seleção de ações baratas, e portanto se ela está ou não na minha carteira, tá? Vou mostrar exatamente o que a gente faz aqui no Clube do Valor. Para começar com o contexto da Gerdau, tá? Não é de hoje que a empresa vem sofrendo bastante com a enxurrada de aço chinês aqui no mercado brasileiro. China, ela tem vendido minério de ferro a um preço baixíssimo. Isso tem impactado fortemente o mercado brasileiro há um bom tempo. Só em 2023, a importação de aço chinês no Brasil cresceu 50% em relação a 2022, e em 2024 a previsão é que ela cresça mais 20%. Bom, os chineses eles têm uma capacidade produtiva de 1,15 bilhão de tonelada de aço, enquanto a indústria brasileira tem uma capacidade de 50 milhões de toneladas. Agora, por que está acontecendo isso? Tá? Para que você entenda, isso aqui tem uma relação direta com a alta oferta do aço chinês para o mercado internacional, principalmente por conta não apenas da alta produção, como também a crise no setor imobiliário chinês. Essa crise, que vem aí desde meados de 2023, ela faz com que sobre aço na China, já que 40% da demanda chinesa por aço vem justamente da construção civil. Sobrando aço, o que a China está fazendo? Está exportando para o mundo inteiro esse aço excedente. Isso acaba impactando várias empresas do setor, e a reação delas, como a reação da Gerdau, com a Usiminas, com a CSN, com a ArcelorMittal, é de pressionar o mercado para colocar uma taxa de 25% sobre importação de aço. Isso deixaria o aço importado mais caro e estimularia o maior consumo de aço brasileiro. Em outubro de 2023, o governo ouviu ou cedeu à pressão das empresas e aumentou a alíquota de importação do aço chinês e outros 11 produtos da cadeia da alíquota de 9,6% para 14%. Só que ainda assim, mesmo com esse aumento, a taxa ficou por muito tempo abaixo do que a de outros países, como Estados Unidos e Canadá, que negociam a importação a uma alíquota de 25%. Esse aqui é um movimento chamado de antidumping e que fez com que recentemente, em abril de 2024, o governo anunciasse a elevação para 25% desse imposto por pelo menos o período de um ano. Só que, conforme o Instituto Aço Brasil, os efeitos dessa mudança devem ser percebidos só no segundo semestre desse ano. E para você ter uma noção da correlação da Gerdau com o preço do aço, basta olhar esse gráfico aqui. Embaixo aqui, na linha verde, a gente tem a cotação das ações da Gerdau e aqui em cima, a linha azul, a gente tem a cotação no contrato futuro de aço. Pode ver que, na média, eles são muito correlacionados. Quando um sobe, o outro sobe também. Quando um cai, o outro cai também. Isso acontece com várias empresas que dependem muito de commodities e com a Gerdau isso aqui não é diferente. Só que a empresa, nesses tempos mais difíceis, ela vem buscando formas de parar de ter essa dependência do aço chinês. E uma delas é apostar fortemente no mercado internacional. Será que isso está gerando boas consequências? Eu já vou te responder. Mas antes, vamos voltar aqui para o básico. Você está assistindo esse vídeo aqui porque você quer tomar melhores decisões de investimentos, quer saber se vale a pena comprar a Gerdau ou se você tem ela, quer saber se vale a pena vender. E eu fico pensando no investidor PFC, uma pessoa física comum, um empresário, um médico, um engenheiro que trabalha pra caramba e ainda tem outras áreas da vida para focar, né? Família, esportes, hobbies. E tem que ler tudo isso, tem que acompanhar tudo isso para entender toda essa questão da dependência do aço chinês com a Gerdau, toda essa questão de pressão das empresas no governo para ver se vai aumentar ou não a alíquota e se aumentar, vai aumentar o suficiente e se aumentar o suficiente vai gerar impacto quando. Eu sei que esse cara, ele na média, ele fica perdido sem saber o que fazer. Até o final desse vídeo aqui eu vou dar a minha opinião, vou te falar o que eu estou fazendo e por quê. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que o que você precisa ter é uma estratégia que vai te guiar para que você tome decisões com mais segurança nesse mar de informações. E a estratégia, junto com um acompanhamento próximo, é o que a gente melhor tem a entregar para os nossos clientes aqui de Wealth.
do Clube do Valor. É isso que a gente faz para aconselhar mais de 2 bilhões de reais de patrimônio dos nossos clientes. E a maioria desses clientes, eles chegam aqui perdidos. Recentemente, numa sessão de consultoria gratuita de investimentos, o Eduardo aqui do Clube do Valor estava analisando uma carteira e ele viu que essa carteira tinha um peso de 160 mil reais em ações da Gerdau. Era disparado a ação com maior peso na carteira desse seguidor. Aí o Edu perguntou para esse seguidor, poxa, me explica aqui o racional, né? Porque você tem 166 mil reais, 11% de todo o teu patrimônio só em ações da Gerdau. E esse investidor ele não soube responder. Ele nem se lembrava como é que ele foi formando essa posição. Ele só sabia que conforme caía, ele ia comprando um pouco mais. Aí ele acumulou 10% de todo o patrimônio dele nessas ações. Ou seja, ele não tinha uma estratégia, ele não sabia quando comprar, quando vender, sabia exatamente por que ele tinha aquela ação na carteira. E o cara que investe sem estratégia, ele pode até ter um resultado em 1 ano, em 2 anos, mas no longo prazo isso não vai dar certo. E se você se identificou com esse caso, eu quero te convidar para uma sessão de 1 hora de consultoria de investimentos personalizada, totalmente gratuita, para você fazer com o especialista aqui do Clube do Valor, treinado por mim. Para você solicitar uma ligação da nossa equipe, basta apertar aqui no primeiro link na descrição ou no link que eu vou deixar aqui no card acima. Essa sessão de consultoria gratuita, ela é como se fosse uma versão freemium aqui do nosso serviço. A gente te entende teu perfil, olha para tua carteira, mostra o que a gente mudaria, te entrega um plano e se você quiser implementar conosco, aí você pode nos contratar. E mesmo se você não nos contratar, eu tenho certeza que a sessão vai te agregar bastante valor, como agregou aqui para Cristina, que recentemente passou por uma sessão de consultoria e falou que gostou dela, que a gente foi direto ao ponto, que a gente passou informações claras e sem enrolação. Beleza? Então aperta aqui no primeiro link na descrição para agendar uma sessão de consultoria gratuita, enquanto eu vou te explicar um pouco mais sobre os resultados recentes de Gerdau e mostrar se ela é barata ou não, de acordo com a minha estratégia, beleza? Bom, entendido todo esse contexto que envolve China, problema na importação, antidumping, a gente pode daí sim olhar para os números. E eu já te adianto que a situação ela já esteve melhor no passado, né? O lucro líquido caiu 48% recentemente, isso na comparação anual, né? Embora a comparação trimestral, que não é a correta por questões de sazonalidade, a gente veja aí uma alta de 70%, mas essa queda no lucro começa com a redução da receita líquida, que caiu 14% na comparação ano contra ano. O EBITDA também, na comparação anual, ele caiu cerca de 35% e o lucro líquido caiu mais do que isso, fazendo com que a margem da empresa saísse de 12,7% para 7,7%, resultando aí numa maior alavancagem. Hoje a relação entre dívida líquida e EBITDA subiu para 0,4 vezes, que é uma relação muito baixa, diga-se de passagem, tá? Ela era muitíssimo baixa, agora é muito baixa e até umas 2,5, 3 vezes é tido como dívida controlada. Então a gente está muito longe de ver isso na Gerdau. Com o programa de amortização da dívida também tá tudo certo, mas quando a gente segue o caixa, a gente vê uma queima de 610 milhões, muito influenciada pelo capital de giro que aumentou e pelo CAPEX, né? CAPEX é um investimento que a empresa faz para formar ativo. Então é um valor que ele não aparece nas despesas, mas é uma saída de caixa. E depois, no futuro, vai se refletir nas despesas quando os ativos forem se depreciando. Bom, falando em CAPEX, a maior parte dele foi feito em investimentos de vida útil longa. 49% deles para competitividade de mercado, sendo que 21% do CAPEX foi para operações na América do Norte. Lembra que no início do vídeo eu te falei que a América do Norte poderia estar salvando a Gerdau? Bom, de fato a empresa está investindo bastante lá e está vendo um certo retorno. Um aumento de volume de vendas de cerca de 8% ano contra ano. Programas governamentais de incentivo financeiro que têm aumentado a demanda pelo aço nos Estados Unidos, aumento na oferta de produtos de maior valor para esse mercado. A margem EBITDA superior a 24% no período. E aí com isso a participação da América do Norte no EBITDA da Gerdau, ela vem ganhando peso, se tornando cada vez mais predominante nessa linha. Além disso, a receita líquida desse continente representa cerca de 38,5% da receita total da empresa. Em volumes de produção, os Estados Unidos ficam levemente atrás do Brasil, mas em vendas totais o número é ainda um pouco menor. Bom, onde é que eu quero chegar com tudo isso, tá? A Gerdau ela entrou no mercado norte-americano cerca de 23 anos atrás, em 2001. E de lá para cá, esse investimento fez com que a empresa aumentasse em mais de 50% a sua capacidade produtiva, triplicasse a produção fora do Brasil e tudo isso fez com que a Gerdau saísse da 46ª colocação para a 25ª colocação em termos de tamanho de empresa siderúrgica do mundo. Isso é bom porque reduz o risco operacional da empresa, né? Enquanto o Brasil está sofrendo muito, a operação da América do Norte está se
mostrando bem mais resiliente. E segundo analistas da Empíricos, a expectativa é que os resultados se mantenham positivo, que vai contribuir para uma rentabilidade mais saudável da empresa. E esse é um dos motivos pelos quais eles estão recomendando compra de Gerdau. Acreditam, além disso, numa recuperação tanto de curto quanto de médio prazo das ações da Gerdau, porque, segundo eles, essa é uma empresa muito barata e também porque eles esperam resultados mais saudáveis, né, do segundo trimestre ao quarto de 2024. Só que, é claro, isso aqui é a opinião de um analista específico da Empíricos. A forma com que a gente aqui no Clube do Valor determina se uma ação é barata ou não, ela é um pouco diferente e, embora tenha trazido aqui todo o contexto da Gerdau, tudo o que está acontecendo, a verdade é que a gente não considera nada disso na hora de decidir se uma ação é barata ou não, na hora de decidir entre comprar ou não ações da Gerdau. É claro, a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue explicar isso para os nossos clientes, né? Aqui no clube a gente tem mais de 30 profissionais dedicados apenas a atender os clientes, né? Porque a gente limita a quantidade de clientes que cada profissional pode atender. Mas ponto aqui, a nossa tomada de decisão, ela respeita apenas critérios quantitativos. A gente olha apenas para números, para decidir quais ações comprar e quando vender uma ação. E nisso a gente tem 3 diferentes estratégias de seleção de ações. Uma estratégia focada em dividendos, chamada máquina de dividendos. Uma estratégia focada em momentum, que a gente explicou recentemente num vídeo que eu pedi para o pessoal deixar um card aqui em cima para referenciar para esse vídeo. E uma estratégia de ações baratas. Bom, na estratégia de momento, a Gerdau ela não passa. A estratégia olha a tendência de uma determinada ação e a Gerdau tem queda. Na nossa estratégia de dividendos, depois de passar por esses 3 critérios aqui, de liquidez, de consistência e de tamanho de dividendos, depois a gente rodar a Gerdau nesses parâmetros, vendo que ela é uma empresa com consistência, tem uma boa liquidez, que está com payout inclusive mais alto no passado, e olhar para o seu dividend yield, o que a gente enxerga é que Gerdau está na 5ª colocação de acordo com essa estratégia com foco em dividendos. Então, para os nossos clientes que estão focados em dividendos, a gente tem ações da Gerdau. E agora para os clientes que focam em ações baratas, né? Que é a nossa estratégia mais antiga, que eu falo há mais tempo aqui no canal. Para quem não conhece, prazer. Para quem conhece há mais tempo, sabe que eu falo muito de ações baratas aqui, eu falei muito nos últimos anos. Bom, nessa estratégia que eu não vou te explicar o racional, vou te mostrar o resultado que foi muito bom no passado, porque o racional está todo explicado nesse e-book que está aparecendo na tela agora, que se você quiser ter acesso, eu mando para o teu e-mail de forma totalmente gratuita. Esse e-book explica todo o racional da estratégia de ações baratas, revela 10 ações baratas nesse mês, você pode ter acesso a ele de forma completa apertando aqui no segundo link na descrição ou nesse link aqui. E bom, de acordo com essa estratégia, a Gerdau ela passa também nos critérios, é a 12ª ação mais barata da bolsa, mesmo com resultados em queda, ou seja, ela continua muito barata, não à toa ela está na nossa carteira já há bastante tempo, é uma das 20 diferentes ações no fundo que a gente tem que replica a estratégia de ações baratas específica para os nossos clientes. E aí eu te pergunto, você tem Gerdau? Sim ou não? Comenta aqui. Como eu falei, se você quiser conhecer melhor a estratégia de momentum, o link do vídeo vai estar aqui. E se você quiser ter 1 hora de sessão de consultoria de forma totalmente gratuita com um especialista aqui do Clube do Valor, aperta aqui e preenche esse formulário. Um grande abraço e até mais.